Mas hoje eu quero falar sobre uma viva esperança. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. A partir do verso 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto exultai, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos por tua santa e gloriosa palavra, deixada para nós, para a nossa edificação, para a nossa exortação. E nesse instante que nós lemos as Santas Escrituras, nós, em primeiro lugar, rendemos o nosso coração em reverência a esta palavra, porque sabemos e cremos que ela é a tua palavra. É o Senhor falando conosco através das Escrituras. Por isso rendemos o nosso coração diante de ti. E pedimos a ti, Espírito Santo, que o Senhor ilumine o nosso entendimento nesta manhã. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais e quebrante o nosso coração diante da tua palavra, para que possamos compreendê-la, para que possamos por ela ser conduzidos e por ela sermos direcionados a uma vida digna do chamado ao qual o Senhor nos fez um dia por meio de Jesus Cristo. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor para nos ajudar a compreendermos a tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. É por isso que nós clamamos ao Senhor para que venha e nos ajude. E fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem. Como eu disse, eu quero falar com vocês hoje sobre uma viva esperança. E é interessante porque a esperança, talvez seja um dos elementos essenciais da vida de um ser humano. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa que não tem perspectiva de vida e ela não tem também perspectiva de futuro, Quem acredita no futuro, quem espera alguma coisa do futuro, tem uma certa expectativa, tem uma esperança. Uma pessoa sem esperança, ela vive o hoje e ela não se preocupa, não projeta nada, nem para o amanhã. Por isso a esperança é um dos elementos talvez mais importantes, do que diz respeito aos nossos sentimentos, à nossa alma e ao nosso próprio espírito, E é interessante também porque a esperança, ela também, de alguma maneira, ela está ligada a alguma coisa que alguém falou para nós, prometeu, disse que iria fazer, disse que iria nos dar, não sei se você lembra, quando você era criança, essa lembrança está bem longe, outros está mais perto, Mas quando seu pai falava lá que ia te dar um presente, então você ficava naquela coisa, A gente era criança, ia ganhar um presente, falava, daqui um mês você vai ganhar um presente. A gente acordava no outro dia e falava, já passou um mês, Então a gente ficava naquela expectativa, naquela esperança de que a gente ia receber algo, porque alguém falou, nossos pais, disseram que iam nos dar um presente, disseram que iam levar a gente, sei lá, para passear, alguma coisa assim. Quando falava que ia para a praia, então, aquela coisa, aquela coisa maluca, a gente nem dormia,
Hoje em dia a gente usa umas táticas um pouquinho diferentes com os nossos filhos, né? A gente só fala no dia, né? A gente não fala antes, né? Porque senão a gente fica uma semana ouvindo. É hoje que a gente vai para a praia? É hoje que a gente vai para a praia? É hoje, quando que a gente vai para a praia? É hoje que a gente vai para a praia? A gente fica aquela coisa louca, né? Por quê? Porque quando a gente é criança e ouve algo como isso, a gente cria uma esperança de que aquele que falou para nós realmente vai cumprir, vai nos dar aquilo que foi prometido. Então, de alguma maneira, a esperança também está ligada a algo que nos é dito, né? Uma promessa feita, né? E a gente acaba colocando uma certeza de que a pessoa vai cumprir com o compromisso que ela assumiu. A gente pode fazer uma ligação com isso também com a fé. A gente vê claramente em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por que a gente espera algo? E por que isso? Por que a gente coloca toda a nossa esperança nisso? Naquilo que a gente está projetando que vai receber? Porque um dia Deus nos disse algo. Deus, Ele nos dá a sua palavra, e quando Ele nos dá a sua palavra, essa palavra entra no nosso coração e gera em nós uma esperança de que Ele de fato vai cumprir com aquilo que está escrito, com aquilo que Ele falou. Amém? Então, por isso que Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Deus fala conosco por meio das Escrituras. Como nós já dissemos aqui várias vezes e vamos continuar repetindo, esse livro aqui, ele não contém a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quando você abre a sua Bíblia e você começa a ler aqueles textos, é o próprio Deus falando com você. Não é ele usou homens, usou sim, como meios para registrar a sua palavra, mas é a palavra de Deus, é Deus falando diretamente conosco, diretamente ao nosso coração. E quando nós então lemos e buscamos o Espírito Santo para nos ajudar a entender, essa palavra gera fé em nosso coração, porque nós passamos a colocar toda a nossa vida nas mãos daquele que disse o que está escrito, crendo que de fato Ele vai cumprir com o que foi falado. Amém? Ainda aqui em Hebreus 11, no verso 3, o escritor ele diz o seguinte: pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, como que a gente sabe que o mundo foi criado? Porque Deus falou, e nós lemos e nós cremos. Isso é pela fé. Os cientistas tentam provar como que o mundo veio a existir, mas o máximo que eles conseguiram até hoje foi uma teoria. Algumas mais avançadas, outras menos, mas ele é uma teoria. Ninguém conseguiu criar uma outra terra a partir dos dados. Nenhum cientista conseguiu criar uma outra terra a partir das teorias que eles têm. Ninguém. Por quê? Porque não basta o conhecimento científico, você precisa crer que o mundo foi criado, o universo foi criado. A gente tem estudado isso em alguns temas aos sábados, no estudo de teologia. Então a gente está estudando de forma sistemática, e a gente já viu algumas pinceladas a esse respeito também. Quando nós estudamos, claro que vocês não vão lembrar porque já faz alguns anos, mas quando nós estudamos o credo, também foi falado sobre isso, sobre essa questão de Deus, do Deus Criador. Então nós cremos porque de fato Deus falou. Então nós entendemos que o mundo foi criado, todo o universo foi formado pela palavra de Deus, como escreve o escritor aos Hebreus. Tem uma frase de um autor chamado Herman Bavinck, no livro A Certeza da Fé. Ele falou o seguinte: a fé se torna o fundamento da esperança, justamente por possibilitar ao homem a visão das coisas que não se veem. Vou ler de novo. A fé se torna o fundamento da esperança, justamente por possibilitar ao homem a visão das coisas que não se veem. Por isso que eu estou fazendo essa ligação com a fé, porque
nós só podemos ter uma viva esperança se de fato nós tivermos fé. E a fé vem pela palavra de Deus. Amém? Isso também pode nos levar a uma outra constatação. Qual constatação? A nossa fé, ela está fundamentada na visão de outra pessoa. Outra pessoa viu e nos falou. Quem é essa outra pessoa? É Deus. A Bíblia fala, na verdade nós temos estudado também, que Deus ele tem a visão do todo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Ele vê tudo. Ele determinou todas as coisas. Então, ele já vê o que para nós vai acontecer, só que para ele já aconteceu. Ao mesmo tempo que está acontecendo. É uma coisa que a nossa mente tem dificuldade de entender. Ao mesmo tempo que está acontecendo para nós, para ele já aconteceu. Então Deus ele vê o todo. Então a nossa fé, ela está apoiada sobre a visão de outra pessoa. Deus já viu todas as coisas, já determinou todas as coisas, e quando ele fala para nós, ele fala com base naquilo que ele já determinou, com aquilo que ele já decretou. Por isso nós podemos ter esperança. Amém? Tudo bem até aí? Isaías 46, olha só, eu gosto muito desse texto de Isaías 46, verso 9 e 10. Você não precisa abrir, só anota. Diz assim, diz respeito a essa questão de Deus ver todas as coisas, né? No verso 9 de Isaías 46, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Agora olha o verso 10. Sou eu que anuncio o fim desde o começo, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo: o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Essa primeira parte do verso 10 é extraordinária. Ele fala: sou eu que anuncio o fim desde o princípio, desde o começo. Por quê? Porque está tudo diante dele. Ele já decretou, ele já sabe tudo como vai acontecer. Ele já estabeleceu essas coisas. E quando Deus... Por isso que nós podemos confiar e devemos confiar nele, em tudo que ele nos diz. Nós não podemos ver o futuro, mas para Deus já está estabelecido. E quando ele nos fala algo, quando ele nos direciona algo, quando ele nos mostra algo, nos orienta através da sua palavra, nós temos que colocar e apoiar toda a nossa vida nessa palavra, porque aquele que está nos dizendo, ele já determinou o fim, como diz o verso 10, né? Ele já anunciou o fim desde o começo. Ele já sabe de todas as coisas. Amém? Agora, por que eu estou falando todas essas coisas? O apóstolo Pedro aqui, quando escreve essa carta, no primeiro verso ele fala que ele escreveu direcionado para os peregrinos, os eleitos peregrinos da dispersão, né, que estavam em 5 províncias: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É interessante porque a época em que Pedro escreve é mais ou menos, está em torno do ano 60, entre o ano 60 e 65, quase que precisamente no ano 62, depois de Cristo, né? Então é o primeiro século aqui. E esse período é um período em que Roma ainda tem uma força política e econômica muito, muito forte. Era a maior nação do mundo. Era a maior nação econômica, a maior nação intelectual, a maior nação bélica. Tinha um exército enorme e ela gerava influência para todo o mundo. As pessoas quando queriam estudar, as pessoas do mundo quando queriam estudar, iam para Roma, porque lá estava, no Império Romano, né, estava centralizada as melhores escolas, as melhores, podemos dizer, as melhores universidades. E Roma então está muito forte nessa época. Justamente nessa época também, por conta dessa força política, dessa força econômica e cultural, Roma exerce uma pressão e uma perseguição muito forte contra os cristãos. Eles perseguem de uma forma muito cruel.
Eles são muito cruéis com os cristãos. E esses cristãos que estão aqui nessas províncias, províncias essas submissas ao Império Romano, eles estão sofrendo demais, a ponto deles desesperarem da vida e até colocarem em dúvida se realmente foi uma boa ideia eles terem entregue a vida para Jesus e seguido se tornarem cristãos. Eles estavam sofrendo demais. E não havia trégua para eles. Não havia nenhuma trégua para eles. Lembrando também, né, que esses irmãos que estão aqui nessas províncias são aqueles que já foram alcançados. Eles não eram judeus, nem todos eram judeus. Eles já eram pessoas que foram alcançadas de outros povos, de outras nacionalidades, tinham outras crenças e se tornaram então cristãos. E eles estão sofrendo de forma muito dura, porque Roma está sendo implacável com eles. E eles estavam de fato muito tristes, abatidos, desanimados e sofrendo de forma horrenda diante de toda a perseguição. E aí, tudo que eles podiam esperar da vida estava baseado, na verdade, no sofrimento. Uma pessoa que sofre por um tempo longo, a perspectiva que ela tem de futuro, ou do futuro, também é de sofrimento, porque ela vem numa história de sofrimento, ela vem numa história de dor. Então ela não consegue ter uma esperança nos dias que estão por vir, uma esperança de que, ela até fala, né? Mas lá no fundo, ela fala assim, puxa, eu sei que ainda vou sofrer por mais um tempo. Então a perspectiva que esses irmãos estavam tendo do futuro próximo, também era um futuro de perseguição, porque eles não conseguiam ver, eles olhavam para o Império Romano, e o que eles viam? Um império forte. Eles viam uma cultura que estava se alastrando, não só por Roma, mas por todas as outras nações. E eles então não conseguiam ter uma perspectiva muito boa do futuro. E Pedro, quando escreve essa carta, o propósito dele é incentivar esses irmãos e motivá-los a ficarem firmes diante de todos os problemas que eles estavam passando. Pedro tem esse propósito de fazer com que esses irmãos olhem para a vida deles, mas com uma outra perspectiva. Lembra que há pouco eu falei que a esperança ou a fé, a nossa fé está baseada na visão de outra pessoa? Esses irmãos aqui, eles estavam olhando para tudo que estava acontecendo, mas com a visão deles, com a perspectiva que eles tinham, com uma perspectiva humana, natural, comum. E isso não estava trazendo para eles nenhum tipo de ânimo. Eles não tinham motivação nenhuma para continuar a crer em Jesus. Porque tudo que eles viam a partir da sua própria visão, da sua própria perspectiva. Eles interpretavam tudo o que estava acontecendo com base na natureza humana. E Pedro, então, quando escreve aqui, ele começa a motivar esses irmãos a olharem a partir de uma outra perspectiva. Porque era somente dessa maneira que eles poderiam ter uma esperança viva na realidade, como ele mesmo diz no verso 3, né? Ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. O fato dele usar aqui a regeneração, significa, ele estava dizendo para aqueles irmãos: olha, por causa da sua fé em Cristo, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. E porque você é uma nova criatura, então a esperança que está em você não é uma esperança comum, não é uma esperança natural, não é uma esperança humana. Porque a esperança humana, ela desfalece, ela pode ser frustrada. Voltando ao exemplo que eu dei no início, imagina uma criança cujo pai falou que no final de semana iria para a praia, mas daí acontece algum problema, quebra o carro, aí não vai para a praia. Aquela criança fica o quê? Frustrada. Porque ela colocou toda a sua esperança, de forma natural, evidentemente, ela colocou a sua esperança, a sua expectativa de cumprimento de um compromisso
em alguém humano, no seu pai, que evidentemente não podia ver que o carro ia quebrar, ou que não ia poder ir para a praia. Então aquela esperança é frustrada, e toda vez que nós colocamos a nossa esperança em um outro ser humano, não estou dizendo que você tem que desacreditar de tudo, não é isso. Mas quando você apoia a sua vida e coloca a sua esperança em alguém, num ser humano como você tem que entender e saber que é muito provável que você seja frustrado, porque talvez essa pessoa não seja capaz de cumprir aquilo que prometeu. Entende? E esses irmãos aqui, eles de alguma maneira estavam olhando para si mesmos, e essa esperança que eles tinham podia ser frustrada, e na verdade estava sendo frustrada. E Pedro então faz com que eles olhem através da visão de Deus, porque em Deus eles não seriam frustrados. Em Deus a sua esperança não seria uma esperança comum, seria uma esperança viva. Há um provérbio, eu já citei isso aqui. Há um provérbio popular que diz o seguinte, que a esperança é a última que morre. Não é isso que diz o provérbio? Então as pessoas, para ver a gente triste e tal, falam, não, a esperança é a última que morre, a esperança é a última que morre. Eu penso para mim, eu tomo para a minha vida o seguinte, que para nós cristãos, a esperança não é a última que morre. A nossa esperança já morreu. No terceiro dia ressuscitou e hoje vive para sempre. A nossa esperança é Jesus. Jesus não é uma luz no fim do túnel, para você ficar o túnel inteiro andando, batendo cabeça de um lado ou de outro da parede. Jesus é a luz que está conosco durante o túnel. Ele caminha conosco, Ele prometeu, Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Ou você imagina que, vamos pensar na própria vida de Jesus quando ele estava aqui na terra. Quando ele foi para ser tentado, foi levado ao Espírito Santo para ser tentado. Você acha que o Espírito Santo chegou para ele, falou assim, está aqui na frente o deserto, te encontro do outro lado, vai na fé. Falou isso? Não, eu tenho certeza absoluta que durante todos aqueles 40 dias e 40 noites que Jesus andou naquele deserto, sendo tentado, o Espírito Santo estava com ele, durante todo o caminho. Ele não ficou esperando na outra ponta, falando assim, olha, segue o rastro aí que você me encontra lá do outro lado. Não! Durante todo o caminho, o Espírito Santo esteve com Jesus. Na nossa caminhada cristã, Ele está presente todos os dias, constantemente. A gente não está andando num túnel escuro, na expectativa de talvez no fim do túnel, se é que esse túnel tem fim. Ele não está lá no fim do túnel esperando a gente chegar para ver se talvez a gente consiga chegar. Não, durante todo o túnel Ele está conosco, iluminando. E o que a palavra de Deus diz lá no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são o quê? A tua palavra. A palavra de Deus é que nos ilumina para que a gente possa caminhar essa dura estrada da vida, né? Lembrando da canção, né? Nessa longa e dura estrada da nossa vida, Ele está presente todos os dias. Há eu não vou lembrar do poema, né? Me veio a imagem agora dos pés na areia, né? O pastor Silvio certa vez citou esse poema aqui, dos pés na areia, né? Que eu não vou lembrar de tudo, mas o homem estava caminhando lá, né? A pessoa estava caminhando, e aí olhou para trás e viu as suas pegadas lá, tudo, e conversando com Deus, falando lá, puxa vida, Deus, ó, caminhando, tudo, e aí quando nesse diálogo com Deus, né? Deus, na conclusão, fala, não eram as suas pegadas, eram as minhas. Então Deus estava conduzindo esse homem durante toda a caminhada. E as pegadas que ficaram foram as pegadas de Deus, não eram as pegadas daquele homem da poesia. É assim conosco. É Deus quem nos toma pela mão e nos conduz. É Ele quem nos direciona. É o seu Espírito presente em nós que constantemente caminha conosco. Amém? E nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, a gente vai olhar para a vida e a gente vai pensar que não há solução para as questões que a gente enfrenta. A gente vai cair na tentação de confiar em homens, de confiar na economia, em confiar na política, em confiar no extraterrestre, que vai vir com uma nave e vai solucionar todos os problemas da terra.
Ou então a gente vai ficar confiando que a gente vai acordar um dia com 6 números da Mega Sena. A gente vai colocar nossa esperança nisso. Daí a gente acorda e vai lá, né? E paga lá, nem sei quanto que é, mas e aí fica lá torcendo. Aí não sai nenhum número que você escolheu. Se nós não tivermos a perspectiva bíblica da vida, toda a nossa esperança vai estar em outras pessoas que falham conosco. E quando eu digo outras pessoas, eu estou colocando a gente mesmo. Porque a gente coloca a nossa esperança na força do nosso braço. Só que a gente constantemente acorda fraco. Vou pedir licença aqui para a Denise, né? A Denise está com um problema na perna aí, né? Lutando aí, essa semana foi difícil. Um dia ela levantou com dor, e ela conseguiu levantar e sair correndo? Não, porque se ela saísse correndo, ela pisar, cair. Porque a perna, por uma questão médica aí, está com problema, está fraca. Não consegue andar como anda normalmente, até que trate. Se a gente confia na nossa própria força, é isso que vai acontecer. A gente está deitado e fala, não, eu vou conseguir. A gente levanta e cai. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, em Jesus, que é a viva esperança, então mesmo, o que a Bíblia fala? Diga o fraco, o quê? Sou mais fraco? Não, forte sou. Em quem? Em Deus. Diga o pobre, rico sou em Deus, porque nós passamos a ter uma perspectiva daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus faz em nossas vidas. Pedro se dirige a esses irmãos justamente para tentar fazer com que eles olhem para Deus e tenham uma visão muito mais ampla, mais expandida, para que eles possam também ver que, olha só, é quase que um paradoxo. A fonte dos problemas deles, qual que era? Era a fé em Cristo. Por que era a fonte dos problemas? Porque eles estavam sendo perseguidos por Roma, porque eles confessavam sua fé em Cristo. Pedro não deixa eles alienados dessa verdade. Fala, olha, vocês estão sofrendo por causa da sua fé em Cristo. Mas esse mesmo Jesus também é a fonte da sua esperança. E é isso que Pedro está mostrando aqui para eles. Que Jesus, que em relação ao mundo era a fonte dos problemas para esses irmãos, também era a fonte para que eles pudessem ter esperança. Uma esperança que supera a qualquer tipo de esperança que a gente pode ter nesta vida. Pedro fala dessa viva esperança, como eu disse aqui no verso 3, né? E essa esperança, mais uma vez eu quero repetir, está baseada na nova criatura, no novo nascimento, na fé em Cristo. Ele deixa isso claro, ele fala do Pai, né, que nos regenerou para uma nova esperança. Só pode ter essa viva esperança dentro de si quem nasceu de novo, quem reconheceu a obra de Cristo lá na cruz. Somente esses é quem conseguem de fato ter a viva esperança dentro de si, porque é preciso nascer de novo para que essa viva esperança esteja dentro dela, porque essa viva esperança é Jesus, como eu já disse. Amém? No verso 4, Pedro diz o seguinte, né, que no final do verso 3, ele fala que Deus, né, segundo a sua misericórdia, sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos regenerou, né, para essa viva esperança, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, e que está reservada para nós, aonde? Nos céus. Então Pedro começa dizendo, ele fala aqui, uma vez que ele diz que essa viva esperança é resultado do novo nascimento, ele fala então que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele está garantindo a nossa herança, e esta herança, ela não vai se corromper, ela não vai se perder. Ela não é como um bem que a gente compra na loja, né? E quando a gente compra na loja tem um determinado valor. Vamos falar de um carro. Você compra um carro e quando você compra, você paga lá, sei lá,
30 mil reais num carro básico, 30, 40 mil reais. A hora que você assinou lá as coisas, colocou a chave no contato, ligou, saiu, ele já está valendo 30. Você pagou 40, né? Isso se você não financiou. Se você financiou, depois no final você vai ter pago talvez 2 carros. Mas a hora que você ligou, saiu da concessionária, ele já não vale mais 40. Aí você fala, me arrependi, eu quero meu dinheiro de volta. Bom, então agora a gente paga 30. Não, mas eu acabei de sair daqui, eu só dei uma volta no quarteirão. Então, mas é um carro usado já, então vale 30. Os bens materiais, os bens dessa terra, eles perdem o valor. Né? Aquela outra canção do Samuel, né? Diante de Deus tudo perde o brilho. Tudo aquilo que não provém de Deus perde o brilho, perde o valor. Mas em Deus, as coisas não perdem valor, elas ganham valor ao longo do tempo. E Pedro está falando que a herança que esses irmãos tinham, mesmo sendo perseguidos, essa herança não iria acabar nunca, jamais. Porque ela não perece, ela não se contamina. E ela estava reservada para eles lá no céu. Aqui Pedro já começa a ser um pouco mais enfático acerca de tirar a visão desses irmãos desta terra, desta vida, para colocar na eternidade. Pedro estava mostrando para eles que eles precisavam olhar para a eternidade. Eles precisavam olhar para aquilo que estava além daquilo que eles estavam vivendo. Os problemas, as perseguições não iam acabar. Mas eles agora poderiam olhar e enfrentar todas essas questões que eles estavam enfrentando, essas dores, o sofrimento, a perseguição, sabendo que Deus já preparou algo melhor para eles. A perspectiva deles a partir dessa motivação e desse incentivo de Pedro muda drasticamente. E é o que acontece quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a Palavra de Deus, quando nós oramos, quando nós estamos em comunhão. A nossa visão é tirada dos nossos problemas. Não é que os nossos problemas acabam, né? Voltando a falar da Denise, a Denise está aqui com a gente hoje, cultuando, adorando ao Senhor, tudo. A perna continua doendo, ela precisa ainda continuar tratando. Mas a questão é que quando nós estamos juntos, nós ouvimos Deus falando conosco, e isso gera fé no nosso coração. Isso gera esperança no nosso coração. E quando a gente sai daqui, pelo menos deveria ser assim, a gente deveria sair daqui olhando para o mundo, olhando para as questões que envolvem a nossa vida com uma outra perspectiva. Falando, Deus está comigo, Deus tem o controle de tudo, Deus não se perdeu em nada, Deus não foi surpreendido, Ele está comigo e cuidando, o seu braço forte está do meu lado, não importa o que aconteça, não importa se eu vou vencer ou se eu não vou vencer, eu sei que aquele que já venceu está comigo. E esse que já venceu, ele diz, eu vou à sua frente, eu guardo a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre, é o que a Bíblia diz acerca de Deus. A nossa perspectiva muda, tudo muda quando nós entendemos quem está conosco e quem cuida de nós. A nossa esperança sai das coisas desta terra e são colocadas em Deus, numa perspectiva que tem reflexo na eternidade. Pedro continua dizendo aqui no verso 5, ele fala, depois de dizer que essa herança, né, incorruptível, está reservada nos céus para eles, né? No verso 5 ele diz que sois protegidos pelo poder de Deus. Olha que coisa tremenda. Aqui ele faz de fato uma referência ao que os irmãos estavam passando ali naquele momento. Olha, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo perseguidos. Ok, primeiro, entendam que há uma herança na eternidade para vocês. Mas até que vocês comecem a desfrutar dessa eternidade, dessa herança que está lá na vida eterna, Deus, que é todo poderoso, que pelo seu poder ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está protegendo vocês. Ele diz que aqueles irmãos estavam protegidos pelo poder, eles não conseguiam ver isso. Por isso Pedro escreve estas coisas. Eles só conseguiam ver o que eles estavam sofrendo. Mas Pedro mostra para eles, olha, vocês estão sendo protegidos por Deus. Deus está protegendo vocês, Deus está guardando vocês. Como certamente
muitos desses irmãos, eles não eram de linhagem judaica, é muito provável que também junto com esse ensino, né, eles ouviram anteriormente que o guarda de Israel, ele não dorme. O guarda de Israel está sempre atento, está sempre protegendo. Amém? Então, quando eles ouvem isso aqui, que estão sendo protegidos pelo poder de Deus, é muito provável que eles tenham também trazido à memória esta verdade, que o guarda de Israel não dorme, sempre guarda e protege os seus filhos. Mas como que eles podiam desfrutar e entender essa questão de que estavam protegidos por Deus, mesmo diante das perseguições e problemas? Pedro continua aqui, mediante a fé. Mais uma vez eu retorno à questão que as Escrituras nos ensinam, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós só podemos ter a convicção de que nesta vida que nós estamos vivendo, com todos os sofrimentos, com todas as lutas, com todas as dores, com todas as tribulações que nós estamos vivendo, nós só vamos conseguir entender e ter no nosso coração que estamos protegidos por Deus e que Deus está no absoluto controle de tudo, se nós tivermos fé. Mas nós só podemos ter fé se nós nos deleitarmos na palavra, se nós mergulharmos nas Escrituras, se nós lermos, estudarmos e deixarmos com que esta palavra entre no nosso ser de tal forma que faça parte de toda a nossa vida, que molde o nosso pensamento, o nosso entendimento, a ponto de nós olharmos para o mundo com a perspectiva bíblica. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que Deus quer de nós, que a gente olhe para o mundo com a perspectiva bíblica. Por que a sua carne tem tanta dificuldade de ler e estudar as Escrituras? Porque, num primeiro momento, isso é incômodo para a carne quer a coisa fácil. A nossa natureza humana quer as coisas fáceis. E o que é mais fácil? Acreditar naquilo que a gente vê e pode manipular. Como tem esse microfone aqui, eu posso tirar ele daqui, eu posso andar com ele para lá e para cá. Ou crer em algo que me foi dito, mas que eu não consigo ver com os meus olhos naturais. O que é mais fácil? É mais fácil eu acreditar e colocar a minha esperança naquilo que eu posso manipular. Mas a verdade é que para ter fé, eu preciso da palavra, porque é essa palavra que vai abrir os meus olhos espirituais para quem Deus é. E essa convicção de que eu estou protegido e guardado por Deus, ela só vem mediante a fé. Pedro fala aqui, né, que essa fé, ele liga essa fé aqui para a salvação preparada para se revelar no último dia. Mas ao mesmo tempo, quando ele fala que sois protegidos por Deus, ao mesmo tempo que ele está colocando aqui que esta fé é uma fé para a salvação que ainda virá, né, um livramento deste mundo, é também uma fé que apoia a nossa caminhada nessa vida, o nosso dia a dia. É uma fé que proporciona para nós a condição correta e adequada para a gente continuar caminhando, continuar lutando e esperando por algo que ainda vai vir, já desfrutando um pouco daquilo que ainda está por vir. É a loucura do Evangelho, é a loucura da vida cristã. No verso 6, Pedro diz o seguinte, vamos só recontextualizar a coisa aqui. Esses irmãos estão sofrendo, esses irmãos estão tristes, eles estão abatidos, eles estão sem perspectiva, sem uma perspectiva clara do futuro. E Pedro aqui no verso 6 diz assim, exultais. Imagina que alguém que não tem fé, ou alguém que não compreendeu a verdade das Escrituras, é quase que você chegar para alguém que teve uma perda muito grande, aí você chega para a pessoa e fala assim, não precisa chorar. Imagina alguém que perdeu um ente muito querido, aí você chega para a pessoa e fala, não precisa chorar. Aí a pessoa fala assim, mas como não precisa chorar? Eu perdi alguém que eu amava, ou que eu amo. Eu não vou chorar, eu estou sentindo dor, eu não vou chorar. Num primeiro momento, parece que é isso que Pedro está fazendo, né?
Vocês estão sofrendo? Ah, mas fica feliz aí, fica de boa, não tem problema. Não, o problema, isso daí não é nada. Talvez alguns, sem uma clareza, poderiam dizer: Pedro está falando isso porque não é ele que está passando o que eu estou passando. Ele não sabe como é o meu vizinho lá, né, que fica com aquele tuts, né, desde as 6 horas da tarde até 6 horas da manhã. Aí os caras vão dormir e eu tenho que levantar. Pedro não sabe, né, que desse meu vizinho que fica batendo na parede às 10 horas da noite, quando eu estou querendo assistir televisão. Desse meu outro vizinho adolescente, né, que ele coloca as caixas viradas para fora, sendo que ele está para dentro, e põe o som para ir para fora. E ele mesmo não ouve. E como ele não ouve, o que ele faz? Ele aumenta o volume. Aí eu ouço tudo que ele não consegue ouvir, porque a caixa está virada para fora, virada para minha casa, e ele está dentro da casa dele. Pedro não sabe o que eu estou passando. Com aquele meu chefe chato, naquela empresa que só fica querendo tirar o meu couro. Eles não sabem que já tiraram o meu couro a semana passada? Não tem mais couro para tirar? Pedro não sabe, mas na verdade não é isso que Pedro está dizendo aqui. E esses irmãos, nesse ponto, eles já começaram a compreender o que Pedro estava passando para eles. Por isso Pedro fala: nisso exultais. Porque eles já conseguiam ver dentro deles essa viva esperança. Eles já conseguiam ter uma perspectiva de uma vida futura que estava fundamentada não na força deles e nem na força dos seus perseguidores, mas estava fundamentada na força daquele que tem todo o poder, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo ressurreto. Então Pedro fala: exultem, se alegrem, porque vocês têm uma esperança que eles não podem ter. Vocês têm uma fé que eles não têm. Por quê? Porque vocês creem, vocês receberam Jesus em seus corações e eles não. Vocês têm a palavra e eles não têm. Lembra quando Jesus falou, quando os discípulos de Jesus perguntaram: por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? Ora, porque eles tinham a palavra de Jesus e o mundo não tinha. Pedro está falando isso para esses irmãos. Agora, continuando o verso aqui 6: ainda que agora sejais necessariamente afligidos. Esse necessariamente aqui traz para eles uma compreensão do porquê que eles estavam passando por aquelas tribulações e sofrimentos. Era necessário eles passarem por aquilo. Agora, mais uma vez, só é possível nós entendermos que é necessário passar pelos problemas que nós estamos passando, se nós tivermos fé, uma fé genuína em Cristo, fundamentada na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a gente vai achar que aquilo que a gente está passando é injusto. Nós vamos dizer que Deus é injusto conosco. Nós vamos dizer: Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Mas quando a nossa mente é iluminada pelo Espírito Santo e Ele nos faz enxergar aquilo que está nas Escrituras, a gente passa a entender que esse momento que nós estamos passando é um momento necessário. E que Deus que nos protege durante todo o caminho, Deus que nos guarda durante todo o caminho, Deus que já venceu todas as coisas e que já determinou o fim desde o começo, Ele estabeleceu que nós passássemos por isso e Ele está conosco. Somente por meio da fé a gente consegue compreender isso. Isso não nos coloca numa situação de comodismo. Falar: tudo bem, tem que passar por isso, né? Vamos lá, tal. Não, isso revigora a nossa fé. Isso faz com que a gente tenha força para continuar. Então a gente se levanta e a gente fala assim: eu vou continuar porque a palavra, é necessário que eu passe por isso. Eu sei que eu tenho que passar por isso, mas eu não passo por isso sozinho, porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis está comigo. Ele quer que eu passe por esse deserto. Ele quer que eu passe por essa situação. Ele quer que eu passe por esse vale. Ele quer que eu passe por essa... que eu seja cercado por essas dores e situações que eu de fato não gostaria de passar.
eu não quero passar, mas se Ele permitiu, e se Ele me conduziu a isso, então eu sei que há uma necessidade, e Ele está comigo, e se Ele está comigo, então eu consigo chegar do outro lado. A questão não é o que eu vou enfrentar entre uma margem e outra, né? Estou me lembrando de quando Jesus disse para os seus discípulos, vamos para o outro lado, e o que eles encontraram no meio? Uma tempestade. Na verdade eles foram encontrados por uma tempestade. O pastor Samuel já falou sobre isso, quando nós estávamos estudando com ele o Evangelho de Marcos. Veio uma tempestade, mas a questão não é o que vai acontecer com a gente entre um ponto e outro. A questão é que quando nós saímos, ou quando nós recebemos a salvação, Deus nos salvou, Ele nos disse, vocês estão destinados, predestinados por mim para a vida eterna. O que vai acontecer no meio é comigo. Deus cuida, e Deus nos ajuda a atravessar as tempestades. Deus nos ajuda Deus, Ele, como o pastor Samuel disse, né? Jesus, Ele estabeleceu, Ele mostrou para os seus discípulos que Ele tinha domínio sobre a natureza, sobre a matéria. Então não é a matéria que vai nos impedir de chegar aonde Deus disse que nós chegaríamos. Não é as coisas que acontecem na nossa vida que vai nos impedir de continuar. Não são essas coisas. O que estabelece a nossa chegada é a palavra de Deus, é aquilo que Ele diz. Pedro então mostra para eles que era necessário. E depois no verso 7, né? Continuando no verso 6 aqui, ele fala, necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. É muito provável que ele já esteja aqui lembrando do que o próprio Paulo escreveu. Esta leve e momentânea tribulação irá resultar em eterno peso de glória. No verso 7 ele diz, Pedro fala aqui, né? Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está mostrando que é necessário para que eles passem por todas essas coisas, para que quando Jesus se revelar, Jesus possa encontrar neles aquilo que Ele virá buscar em nós. Vocês se lembram do que o próprio Jesus disse? Ele disse, quando o Filho do Homem vier na terra, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que Ele espera encontrar em nós? Fé. Uma vida fundamentada e esperançosa nas Escrituras. Uma vida que se apoia na palavra de Deus. Ele espera encontrar em nós homens e mulheres que vivem esta vida cotidianamente com base nas Escrituras, que olham para o mundo e olham para as coisas, inclusive que acontecem consigo mesmas, com base na palavra de Deus, não com base no que as estatísticas mostram, não com base no que o mundo está dizendo, não com base na sua própria perspectiva de vida, mas com base naquilo que Deus nos disse, com base no que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus sempre nos conduz a olharmos para a eternidade. A nossa esperança não está aqui, a nossa vida não se resume a este mundo. Paulo certa vez disse, se a nossa esperança estiver neste mundo, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Entre toda a humanidade, dentre todos da humanidade, nós somos os mais miseráveis se a nossa esperança estiver somente neste mundo. A perspectiva bíblica nos leva a olharmos e termos esperança na eternidade, onde todas essas coisas que nós sofremos e enfrentamos a duras penas terão fim. Pedro então ele fala que Deus usa todas essas questões, esses sofrimentos, para purificar e fortalecer a nossa fé, para enraizar ainda de forma mais profunda as verdades da palavra de Deus, para que estas verdades sejam realmente raízes que irão fazer com que uma árvore frutífera cresça dentro de nós e possa de fato dar muitos frutos. E ele diz que tudo isso vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Me permitam fazer uma
uma comparação aqui, é como um quebra-cabeça. Você começa a montar e você não consegue ver ali aquela imagem toda finalizada. Peça por peça, e aos poucos as coisas vão criando forma, e aquela imagem começa a fazer sentido. E tudo de fato que nós enfrentamos nessa vida vai fazer sentido quando o Senhor Jesus vier nas nuvens e nos chamar. Aí todas as coisas vão fazer sentido, aí tudo de fato nós vamos compreender. Agora eu entendo completamente. Não é que Ele nos deixa no escuro, não é nada disso. Enquanto a gente está vivendo aqui, Ele vai iluminando o nosso entendimento. Na medida que nós vamos caminhando, nosso entendimento vai sendo iluminado. Até que chega, quando Jesus voltar, essa iluminação ela vai ser completa. Então toda a escuridão que ainda de alguma forma nos circunda, será completamente dissipada. E aí nós vamos compreender de forma exata. E aí nós vamos entender também que tudo que nós passamos resultou e redundou em louvor, glória e honra a Jesus. Pedro depois continua falando outras coisas aqui, que eu não vou falar hoje. Mas o que eu quero colocar aqui para nós, e na verdade o que Deus fala aos nossos corações, é que Ele tem uma viva esperança para nós. E o que nós precisamos fazer é olhar para Ele. Nós precisamos olhar para Ele, porque é Ele quem vai de fato nos fazer compreender por que nós estamos passando o que estamos passando. E quando tivermos a visão de Deus acerca de todas as coisas, então nós vamos enfrentar todas as coisas de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. A gente vai saber que essas coisas não vão nos sucumbir. O que Davi disse? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A visão que Davi tinha não era uma visão que estava limitada ao que ele estava enfrentando. As perseguições de Saul, as perseguições do seu próprio filho. Pode imaginar um próprio filho querendo matar o pai? Não, a visão de Davi não estava limitada a estas coisas. A visão de Davi estava ampliada e expandida, porque ele colocou os olhos em Deus. Ele colocou os olhos no seu pastor. E quando ele colocou os olhos no seu pastor, ele pôde declarar o que nós vemos no Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Se trouxermos para o Novo Testamento, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? O que Jesus disse? Eu venci o mundo. Jesus está falando: olha para mim, não se preocupa com as tribulações, eu sei que vocês vão passar por isso, e eu não vou livrar vocês das tribulações. Ninguém vai sair daqui, dessa reunião, mas agora todos os meus problemas estão resolvidos. Não vão estar. Mas uma coisa eu posso garantir: que se você crer nas Escrituras, na palavra de Deus, você vai ver que esses problemas que você está enfrentando não vão poder impedir você de continuar caminhando até a volta de Jesus Cristo. Esses problemas, as tribulações, as dores que você sente, não são suficientes, mais uma vez lembrando de Paulo, não são suficientes para te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que pode te separar do amor de Deus? Esses problemas que você enfrenta? A falta de dinheiro? A falta de saúde? A tristeza? Nada disso pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar desse amor. Então, se você sair daqui, dessa reunião, entendendo esta verdade, de
de que o Senhor está conosco, então a viva esperança está florindo dentro de você. E é ela que vai te conduzir no dia a dia. Amém? Espero que você tenha compreendido essa palavra e que seu coração se encha de esperança. E que você saia daqui com a sua fé revigorada e fortalecida em Cristo. Pedir que você fique de pé.